Aleluias. Tem tudo a ver com Ele. Tudo é por Ele. É o nome que está sobre todos os nomes. O Senhor Jesus lá na cruz fez o sacrifício maior por todos nós. Se aqui estamos, é pela salvação de Cristo, é pela imensa misericórdia de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por confiar em nós. Jesus, esteja conosco. Espírito Santo de Deus, caminha nessa igreja, Pai. Passa agora no nosso meio, aquieta nosso coração, tira toda dúvida, toda insegurança, toda angústia, Pai. Permita que nós possamos receber de Ti, meu Deus, a Tua palavra, seguir o Teu caminho, saber dos Teus conhecimentos, meu Deus, pois só Tu é por nós, só Tu pode nos salvar. A vida eterna está em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, conduza-nos, ó Pai, nesse momento. Para a honra e glória do Teu nome, nos colocamos aqui diante de Ti. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Eita Deus. É muita coisa, né, meus irmãos? É muita coisa. É maravilhoso poder participar da palavra de Deus. É maravilhoso poder estar inserido numa igreja séria, um ministério sério, onde a palavra de Deus é que conduz. Não é a minha vontade, não é a vontade do ser humano, é o Espírito Santo que nos conduz. Senhor Deus amado Pai, quero me colocar agora diante de Ti, Pai. Humildemente venho pedir a Tua direção sobre o que vou falar nesse momento. E quero também pedir, Espírito Santo, que abra os nossos ouvidos, nossos olhos, a nossa mente, para receber de Ti. Não somos merecedores da Tua graça, Pai, mas o Senhor é um Deus de misericórdia. Em nome de Jesus, nos conduz agora pela palavra de Deus. Amém. Amados, esse é um culto muito especial, né? Um culto de ceia. Todos os cultos são especiais. O pastor sempre relembra todo domingo. Todos os cultos são especiais. É o momento que nós nos reunimos, nós congregamos todas as células aqui na igreja. Amém? Mas nós precisamos estar atentos ao culto de ceia, que é um momento de pensar em nossas vidas. Eu queria que os irmãos apreciassem um texto que está lá em Romanos 6:23. Romanos 6:23. É bem pequeno o texto, mas é uma palavra poderosa. Muitos irmãos já conhecem esse texto. Romanos 6:23. É apenas esse, nós vamos pensar um pouquinho sobre o que essa palavra nos revela. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Muito forte, muitas coisas são reveladas nessa palavra. Nós temos muito o que aprender com a palavra de Deus. Vou repetir, que é curtinho. Porque o salário do pecado é a morte. Isso é muito sério, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Neste culto de ceia, queremos que cada um de nós relembre o sacrifício de Jesus na cruz, como já foi falado aqui e cantado. Sacrifício de Jesus, muito grande, deu a vida por nós. E mais do que isso, a sua vitória sobre a morte, que nos religou ao Pai. Jesus é a ponte entre nós e Deus. Para termos acesso a essa ponte, a esse caminho que é Jesus, precisamos nos entregar a Cristo. Precisamos de arrependimento sincero, deixar o pecado. Em Isaías 59:2 diz o seguinte: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, ou seja, o pecado nos separa. Por que nós falamos que Jesus é a ponte que nos religa a Deus? Porque lá no paraíso, o pecado
nos separou de Deus. A partir de então, nós temos que buscar o resgate das nossas almas por intermédio da cruz. Desde aquele momento, nós ficamos separados do Pai. Obrigado, filho. Infelizmente, o pecado entrou. E o preço do pecado é a morte. Esse é o preço do pecado. A Santa Ceia é a recordação do sacrifício de Cristo. Ao participarmos dela, lembramos-nos do indescritível amor de Deus por nós, ao entregar o seu Filho como sacrifício em nosso lugar. Ele entregou Jesus em sacrifício no nosso lugar, para que nós não precisássemos morrer eternamente. Jesus deu a própria vida em favor de seu povo, para redimi-lo dos seus pecados. Mas a Santa Ceia do Senhor é muito mais do que uma simples lembrança. Ela representa a realidade da obra de redenção. E é assim um meio de graça. A Santa Ceia, a morte de Jesus, o sacrifício é uma graça que nós recebemos. Nós somos remidos nesse momento. Deus nos abriu as portas para a vida eterna. E é também um momento especial de comunhão da igreja, onde fica evidente a participação dos crentes como membros do corpo de Cristo e manutenção do crescimento espiritual de cada cristão. Nesse momento, o redimido se alimenta espiritualmente de Cristo. É esse o objetivo: trazer Cristo para nós, refletir sobre esse ato, um ato misericordioso. Então nós precisamos sempre nos lembrar disso. Eu não sei como que você chegou aqui nesse momento, como o irmão Isaías disse, passamos por dificuldade, por enfermidades, por aflições. Muitas vezes a parte financeira aperta, muitas vezes é na saúde que vem o inimigo, muitas vezes é no casamento, nós sabemos disso. A tentação está ao nosso redor. Mas toda vez que a gente sentir esse peso que o mundo joga nos nossos ombros, nós precisamos olhar para a cruz. Nós precisamos olhar para Cristo, porque lá na cruz Ele levou esse peso. Ele entregou a vida dele para redimir a nossa vida, para matar o pecado. Ele venceu a morte, está escrito na palavra dele. Ele venceu a morte. Isso é maravilhoso. Aí nós vamos pensar um pouco mais sobre esse texto. E o primeiro ponto que eu quero trazer é a consequência do pecado. A consequência do pecado. A primeira parte do texto diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Nós já sabemos muito bem disso. O salário do pecado é a morte. A morte quer dizer literalmente separação. Quando a alma se separa do corpo, morremos fisicamente. De forma semelhante, estamos separados de Deus espiritualmente. Isso é verdade, porque Deus é santo. Deus é sem pecado. Ele nos criou para sermos também santos. Ele nos criou para sermos sem pecado. E nós precisamos lembrar disso e lutar contra o pecado. Nós somos carne, nós sabemos das nossas fraquezas, nós reconhecemos que somos falhos, mas precisamos lutar. Precisamos lutar. Lembramos que o inimigo das nossas almas veio para matar, roubar e destruir. Lá em João 10 está escrito isso. Portanto, temos que resistir ao inimigo, nos afastar do pecado, pois ele nos levará à morte. Outra palavra que está lá em Coríntios, 1 Coríntios 8:12. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Então nosso pecado contra o irmão, uma ofensa, uma humilhação, uma mentira, ela não fica só no irmão, ela é contra Cristo. Todo o nosso pecado reflete lá em Cristo. Precisamos estar atentos. Diante de tantas armadilhas, de tantas distrações, decepções e ilusões que o mundo coloca em nosso caminho, muitas vezes enfraquecemos na fé. O inimigo sabe disso
ele quer nos escravizar. Satanás está atento a cada passo nosso e pelo pecado nos afasta de Deus. Sejamos prudentes, temos que fugir do pecado. Amados, é muito sério, o inimigo está olhando, espreitando, vigiando, e ele sabe aonde a gente é fraco, ele sabe aonde existe a brecha. Se a gente não se colocar na brecha, o inimigo vai entrar. É difícil? Nós somos carne, é difícil. O pecado é muito forte. Mas nós temos um Salvador, nós temos a palavra, nós temos a oração, um ministério sério, um pastor sério, uma igreja séria para nos apoiar. Lá na célula nós podemos fortalecer com os irmãos. No nosso TSD nós vamos nos fortalecer com Cristo. No discipulado nós vamos nos fortalecer com o nosso discipulador. Nós temos as ferramentas necessárias, mas parte também de nós. Nós temos que ter a força de vontade. A irmã Paula disse: igreja, fique atento. Nós vamos caminhando na fé e achando que estamos indo certo. Muitas vezes nós não estamos corretamente, nós deixamos nos enfraquecer, nós falamos coisas e não fazemos. Eu também aqui, coloco-se dessa forma. Eu vejo quando eu estou falhando também. Mas quando eu falho, mas quando eu escorrego, mas quando eu tropeço, eu tenho que ir lá no meu íntimo, com o Senhor Jesus, ajoelhado lá no meu quarto, pedir o perdão. Pedir forças. Amém? Fugir do pecado. Nós precisamos. Segundo ponto que eu vejo: a boa nova do Evangelho. Primeiro, nós somos alertados da morte por causa do pecado. Mas o texto continua, e vem uma boa nova, e vem uma forma de nós sermos redimidos disso tudo. Olha só o que o texto diz: porque o salário do pecado é a morte, mas, tem uma palavra aí que vai mudar tudo. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então existe salvação, existe redenção, existe cura. A palavra mas mostra que a direção dessa mensagem vai mudar e tornar-se boa nova do Evangelho, vai tornar-se a cura que nós precisamos. A boa nova do Evangelho é o sacrifício da morte de Jesus, e ele é suficiente para atravessar a separação entre nós e Deus. Aleluias! Quando o pecado entrou, nós fomos separados de Deus. Deus ficou aqui, nós ficamos para cá. Existe um abismo, existe um vácuo, existe uma distância que nós precisamos percorrer para chegar lá. Sozinhos nós nunca conseguiríamos. Esse abismo é muito grande para nós. Sozinhos nós não conseguiríamos. Deus sabia disso. O que ele faz? Envia o seu Filho para fazer a ligação entre nós e Deus e permitir a nossa salvação. Isso é muito sério, isso é muito importante. Jesus veio assim, para nos salvar. Ele veio no jumentinho, ele veio humilhado, ele foi massacrado, ele foi destruído, para mostrar que ele ia vencer, apesar de toda a dor e toda a dificuldade. Ele se fez carne, ele sofreu o mesmo que nós sofremos. Ele teve tentações como nós temos tentações, mas ele venceu. Inclusive foi pregado para chegar ao ponto máximo e entregar a sua vida. Quando ele entrega a sua vida, a cruz nos liga a Deus. Amém? A cruz nos liga a Deus. Oh, meu Pai. Sabemos isso porque 3 dias depois de morrer, Jesus ressuscitou corporalmente do túmulo, tornando-se vivo por meio da ressurreição física. O sacrifício de Jesus foi demonstrado profeticamente pelo sacrifício de Abraão, lá há muito tempo, no início.
E a inauguração do sacrifício da Páscoa. O que Deus pediu para Abraão? Levar Isaac. Deus pediu para Abraão sacrificar o único filho. Olha o que Deus já estava dando de recado e de promessa lá no passado para nós. Ele já estava orientando o povo de Deus de um sacrifício único, de um sacrifício que ia ser do seu único filho, porque ele entendia que era a única forma de salvar a humanidade. Na Páscoa, lá no Egito, também aconteceu algo semelhante. O que Abraão, voltando sobre o sacrifício de Isaac, o que Abraão fez? Deus mostrou e testou Abraão, e ele ia fazer por humildade, por obediência, aquilo que Deus ordenou. Deus sentiu e viu no coração dele a nobreza, a humildade, aquela vontade de servir, e poupou a vida do Isaac. E o que estava enroscado numa moita? Um cordeiro, também remetendo ao sacrifício do cordeiro, que Jesus é o cordeiro de Deus, príncipe da paz. Aleluias! Nós vimos isso aqui hoje. Ele é maravilhoso. E no Egito aconteceu algo semelhante, né? As 9 pragas para libertar o povo do Egito da escravidão de Faraó. Quem é Faraó hoje? O demônio. Quem é o Egito hoje? O mundo. Nós precisamos ser libertados disso. Alô? Glória a Deus. Tá vendo como é forte? Eita Deus. Vamos continuar em nome de Jesus. Eita, falamos do mundo, né? Falamos do demônio que era representado na figura de Faraó. O que acontece? Faraó não amolece o seu coração. Aí Deus vai mandar a 10ª praga, que é a morte do primogênito. É algo fabuloso, porque a morte do primeiro filho nos remete também a Jesus Cristo. Mais ainda, o que Deus faz para libertar aquele povo? O povo hebreu. Vamos fazer o holocausto de um cordeiro, e o sangue do cordeiro, como nós dizemos hoje em nossas orações, o sangue do cordeiro vai salvar o povo. Aquela porta que estiver marcada com o sangue do cordeiro, o anjo da morte vai passar. Páscoa, passagem. O anjo da morte passa por cima daquilo lá, não atinge o primogênito daquela família, e vai atingir dos que não creem. Deus sabia que Faraó não ia fazer isso, porque Faraó se achava o Deus. O diabo quer ser Deus, ele tem inveja do Senhor. Por isso Deus faz dessa forma e leva os primogênitos. Tudo isso relembrando e rememorando o que viria a acontecer muitos anos depois na vida de Jesus Cristo. Amém? Jesus era um ser humano que viveu uma vida sem pecado. Por isso Jesus pôde alcançar os 2 lados do abismo. Ser humano aqui, Deus lá. Jesus sem pecado é a ligação, a ponte que nos religa ao Senhor Deus. Jesus, com o seu sacrifício, cobriu esse abismo. Ele é a ponte para a vida, é a ponte para preencher a nossa distância de Deus. Amém? Não precisamos falar mais nada. Isso que Jesus fez é poderoso. Foi isso que nos permite estar sentados hoje aqui. É isso que nos permite falar. Nós não temos dom nenhum. O Espírito Santo nos mostra, nos revela. Nós estamos colocados aqui em obediência, em humildade. Se você está sentado aí, é porque o Espírito Santo te trouxe, te tocou. Você foi humilde. Você teve obediência. Você sabe que a palavra de Deus é alimento espiritual. Então por isso estamos aqui, para vencer
essa distância que nos separa de Deus, e nós vamos vencer em nome de Jesus. Um dia nós vamos agradecer a Deus lá na eternidade, por tudo que Jesus fez e ainda faz por nós. Amém? Terceiro ponto, o dom gratuito de Deus. Deus é tão maravilhoso, Ele é tão maravilhoso, Ele nos dá de graça. Ele nos deu de graça a salvação, mas para Ele não foi de graça, porque Ele teve que entregar o Filho amado. Para Ele não foi de graça, mas para nós, a nossa salvação, pela vida de Jesus Cristo, é de graça. O dom gratuito de Deus. Note como nos é oferecido o sacrifício de Deus, no caso de Jesus. É nos oferecido como um dom gratuito. Em Romanos 5,15 está escrito: todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Aleluias! Esse dom da morte de Jesus Cristo, ele é para todos nós. Ele veio sobre todas as vidas, sobre toda a humanidade, inclusive aquele que ainda não encontrou Jesus. Por isso nós estamos aqui, para levar o evangelho a toda criatura, para que um dia as pessoas consigam enxergar por que nós somos felizes, por que nós somos fortes, mesmo diante das adversidades. Por que nós, quando compramos uma casa, nós dedicamos a nossa casa a Deus? Por que nós, quando adquirimos um carro ou um bem que nós desejamos, nós consagramos a Deus? Quando nós temos uma cura, uma restauração no casamento, um emprego adquirido, nós consagramos a Deus. É Ele que fez por nós. É gratuito da parte de Deus. Amém? Eita glória! Não se pode merecer ou ganhar o sacrifício de Jesus. É oferecido como um dom gratuito. É simples assim. Ora, o que é o dom? Que dom é esse? É a vida eterna. Amados, Jesus nos deu a vida eterna. O que mais nós vamos querer? A vida eterna. Tudo que nós fizermos aqui vai ficar nesse mundo. Tudo. Mas um dia nós estaremos na graça. Portanto, que nossas obras aqui também sejam obras do Espírito Santo. Que a gente possa fazer o que é do agrado do Senhor. Porque as demais coisas ficarão. A nossa vida será lá na eternidade. Se assim nós fomos escolhidos. Se assim nós fomos escolhidos, que não merecemos muitas vezes. Nós sabemos disso. Isso significa que o pecado que nos leva à morte agora está cancelado. O sacrifício de Jesus é uma ponte que podemos atravessar para chegar a Deus e receber a vida que dura para sempre. Este dom é dado por Jesus por ressuscitar dos mortos. Ele mostra ser o Senhor. É poderoso dessa forma. Então, como é que nós atravessamos essa ponte da vida que nos é oferecida? Como que nós vamos fazer? Lembre de um presente. Nós ganhamos presentes no aniversário, dia dos namorados talvez, dia dos pais, dia das crianças. Existem presentes. Mas eu creio que todos já foram surpreendidos com um presente do nada, sem esperar. Uma flor, um abraço, um relógio, um perfume, algo que nos surpreendeu. Nós já devemos ter ganhado um presente sem esperar. Creio nisso, todos nós. Somos filhos de Deus, merecemos também coisas desse mundo. Nós já ganhamos. Pensaram num presente? Então veja bem. Se alguém vier lhe dar um presente, muitas vezes não é merecido. Às vezes você fala, por que eu estou ganhando, né? Na nossa fraqueza nós sempre achamos que merecemos as coisas.
Mas muitas vezes não. Amém, irmãos? Nós temos que ter consciência que o nosso pecado nos separa de Deus. E por isso nós não merecemos muitas coisas. Mas para desfrutar o presente, tem que pelo menos recebê-lo. Quando um presente é oferecido, existem duas alternativas. Ou é rejeitado, o que é difícil a gente fazer, normalmente a gente aceita, né? Obrigado. Ou é recebido. Eu agradeço o presente. Eu posso rejeitar um presente, não é comum, mas eu posso. Mas normalmente a gente recebe. Deixa eu ver o que é esse presente. Da mesma forma, esse presente que nos é oferecido por Jesus tem que ser recebido. Aí está a comparação. Nós precisamos receber o presente de Jesus. É só isso. Não pode ser consentido mentalmente. Eu pensei em conceder. Não pode ser estudado e compreendido. Atravessamos a cruz quando nos viramos a Deus e recebemos o presente que Ele nos oferece. O sacrifício de Jesus é um dom que cabe a cada um de nós escolher receber. Eu tenho que aceitar Jesus na minha vida. Esse é o presente, esse é o caminho, esse é o dom. É de graça, mas eu tenho que aceitar. Enquanto eu não me dobrar aos pés do Senhor Jesus, eu não vou ter oportunidade de atravessar o abismo, porque é Ele que nos vai permitir isso. Foi o sacrifício dele que nos fez essa salvação. Mas eu tenho que aceitar e receber. Eu tenho que agarrar a bênção. Eu tenho que pegar com todas as forças e mudar minha conduta, e mudar minha vida, e mudar meu jeito, sair daquele pecado que eu faço escondido, achando que ninguém vê, mas Deus está vendo. Não é fácil, mas nós precisamos, meus irmãos, nós precisamos receber da parte de Deus, colocar em prática na nossa vida o que nós aprendemos, nós ouvimos. Amém? Último ponto. Como é que recebemos este dom gratuito de Deus? A Bíblia diz em Romanos 10, 13. Olha só. Nós já sabemos, mas vamos lembrar. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia! Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Note que essa promessa é para todos. Todos. Desde que Jesus ressuscitou dos mortos, Jesus está vivo e ainda é o Senhor. Por isso, se chamarmos a Jesus, Ele irá ouvir e estender-nos o dom da vida eterna. Tem que chamar a Jesus e pedir-lhe por meio de uma conversa com Ele. É a nossa confiança, como Abraão teve confiança em Deus. Quando foi pedido, leva o teu filho e sacrifica a mim. Abraão pegou e caminhou com Isaac. Até o momento derradeiro, onde Deus viu a obediência, a fé, a humildade, a coragem. Homem corajoso, Abraão. Imagine se alguém pedisse para nós o filho. Poucas coisas nós não temos condições de dar. Poucas coisas. Abraão foi até o fim. Nós sabemos disso, é duro, é difícil entregar algo valioso nas nossas vidas. Perder algo valioso é muito difícil. Só Deus para nos sustentar, como tem nos sustentado até hoje. Então nossa confiança em Jesus desperta nele a vontade e o poder de nos dar esse dom. Quando confiamos em Jesus, Ele vai nos ouvir e vai nos responder. Muitas vezes nossas orações, a gente acha que Deus não está nos ouvindo. Demora. Eu quero amanhã, mas as coisas demoram. Nós precisamos ter força e persistir na oração. O Evangelho é potente e ainda assim é simples, é só obedecer. Não hesite em chamar ou clamar a Deus, em clamar a Jesus. Coloque as suas fraquezas, os seus pecados na presença do Senhor. Arrependa-se de coração e mostre a Ele que você está arrependido sinceramente, não apenas da boca para fora. Temos que tomar cuidado, meus irmãos, quando a gente fala que está arrependido e não é
de coração. Em nome de Jesus, vamos tomar cuidado com isso. Amém? Tem que ser de coração. O pecado na vida do cristão deve ser uma exceção, deve ser um acidente. Fale com Jesus agora e peça perdão. Perdão por tudo aquilo que desagrada o coração de Deus. Fale em voz alta ou silenciosamente no seu espírito. Fale com Jesus para receber esse dom. O dom gratuito da salvação. É isso que Ele tem para nós, amados. A salvação. Feche os vossos olhos. Feche os olhos. Vamos pensar um pouquinho sobre isso que foi falado. Vamos pensar sobre toda a nossa caminhada. Vamos pensar sobre a nossa vida. É o momento de abrirmos nosso coração para Jesus e nos arrependermos do pecado que nos separa do Pai. Nós vamos realizar a ceia na sequência, mas primeiro eu peço aos irmãos que abram o seu coração, que abram e revelem a Deus tudo aquilo que está te incomodando, tudo aquilo que está passando na sua mente, que você não poderia ter feito e fez. Vamos nos arrepender de coração em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu entendo que estou separado de Deus por causa dos meus pecados. Por mais que eu tente, não há esforço ou sacrifício da minha parte que possa transpor essa separação. Eu entendo que a tua morte foi um sacrifício para purificar todos os pecados, até os meus. Acredito que tu ressuscitaste depois do teu sacrifício para que eu pudesse saber que o teu sacrifício é suficiente. Peço-te que me limpes e me leves a Deus, para que eu possa ter a vida eterna. Não quero viver uma vida escravizada pelo pecado. Por favor, liberta-me dos meus pecados. Obrigado, Senhor Jesus, por fazer tudo isso por mim. Que continues a conduzir-me ao longo da minha vida, para que eu possa seguir-te como o meu Senhor. Amém? Se coloca de pé, meu irmão. Igreja, continue falando com Deus. Continue abrindo o seu coração. Enquanto os irmãos vão passar o vinho, o suco de uva, representando o sangue do Cordeiro. Enquanto os irmãos vão passar o pão, continue falando. Continue abrindo seu coração. Mostre para Deus o teu arrependimento. Fale com o Senhor, em nome de Jesus. Jesus está te ouvindo. Jesus sabe da tua aflição. Jesus conhece os teus caminhos. Ele está disposto a te perdoar. Ele está disposto a te resgatar. Abra o teu coração. Não permita que o erro te separe do Senhor. Coloca a tua angústia aos pés da cruz. Coloca e Deus vai te ouvir. Senhor Jesus vai te defender. No momento da aflição, Ele vai te levar pelas mãos. Ele sabe da tua obra. Ele conhece o teu coração. Ele nos conhece desde antes de nascermos. E é pela misericórdia dele que estamos aqui. Amém? Glória a Deus. Amém. Aleluias. Pode colocar aqui, irmão, por favor. Glória a Deus. Amém. Amados, continue conversando com Deus. Antes de ser entregue, Jesus se pôs à mesa com os apóstolos para comer a Páscoa, antes do seu sofrimento. Ele sabia o que ia acontecer com ele. Ele reuniu os apóstolos e ele fez a última ceia. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Pode comer o pão. O
corpo de Cristo é relembrado com esse ato, o sacrifício de Jesus. De modo semelhante, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Pode tomar o cálice. Esse suco de uva representa o sangue de Cristo que foi derramado para resgate e salvação de todos nós. Agora que você já tomou o pão, já tomou o suco de uva, que você já abriu o seu coração na presença do Senhor, que Ele já ouviu o teu pedido, a tua súplica por misericórdia, que nós possamos ser perdoados em nome de Jesus. Que o Senhor Deus perdoe os nossos pecados, segundo a sua vontade e a sinceridade do coração de cada um, assim como foi declarado pela nossa boca e segundo a verdade do nosso coração. Tudo isto colocado diante do nome de Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém? Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Que Ele nos resgate, que Ele nos livre do pecado, que Ele conduza a nossa vida, nosso ser, nossa família, nossa casa. Em nome de Jesus, nós vamos agora, depois dessa ceia, depois de quebrantar nosso coração, vamos colocar a nossa homenagem, em nome de Jesus, ao Senhor. Amém? Vamos cantar? Isso. Os corinhos agora, para alegria. Não sabeis, sois o tempo. Não sabeis, sois o tempo. Não sabeis, sois o tempo. Vós sois o templo onde habita Deus. E também o poder e a glória. E também o poder e a glória. E também o poder e a glória. Vós sois o templo onde habita Deus. Sim, eu sei, sou o templo. Sim, eu sei, sou o templo. Sim, eu sei, sou o templo. Eu sou o templo onde habita Deus. O nome de Jesus é doce, traz gozo, paz e alegria, cantando essa melodia. Jesus, 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 subindo, subindo, subindo para o céu eu vou. Tristeza não vai comigo, porque Jesus já me libertou. Joguei a tristeza fora e em paz agora contente estou. Quem é este povo? Que povo é esse? Esse é o povo que vai morar no céu. Quem é esse povo? Que povo é esse? Esse é o povo que vai morar no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar lá no céu.
Amém, igreja? Vamos orar e agradecer a Deus pelas palavras, nesse momento, pela Santa Ceia. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui recebendo de Ti, Te adorando, Senhor Jesus, Te louvando. Muito obrigado por Senhor ter usado a vida do irmão Luciano para ser um canal de bênção sobre as nossas vidas. Que eu possa continuar abençoando a vida dele, dando muita saúde, dando força para estar Te buscando a cada dia mais. Abençoa cada família representada aqui, para este culto da manhã, que também o culto da noite seja abençoador como foi esse, Senhor Jesus. Leve em segurança cada amado para suas casas. É assim que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, papai.